Você que me pediu um checklist do que você precisa ver para a prova da PUC, certo? E aí, vamos lá. Eu dei uma olhada ali nas últimas provas que a PUC cobrou para poder entender o que costuma aparecer mais, para você focar o seu estudo nessa reta final. E aí, vamos lembrar do seguinte, tá? Ano 2020 e agora em 2021, que é quando esse vídeo está sendo gravado, a PUC optou basicamente por uma prova exclusivamente objetiva. Os anos anteriores, você tinha as questões discursivas muito ligadas ali à sua área de atuação, à sua área que você ia prestar o concurso, tá? Mas alguns assuntos são recorrentes na prova da PUC, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. E aí, vamos a eles. Uma coisa que sempre aparece na prova da PUC é a tal da Idade Moderna. Sim, as estruturas da Idade Moderna. Estou falando do quê? Estou falando de expansão marítima com mercantilismo, estou falando de reforma protestante e reforma católica ou contra-reforma, estou falando de renascimento cultural e científico, estou falando ali também do absolutismo. Essas macroestruturas, essas grandes estruturas que formam a Idade Moderna, costumam aparecer na prova da PUC, certo? A de 2020, por exemplo, apareceu o Renascimento e questões relacionadas à expansão marítima, ali, que você tinha que ter uma ideia ali dessa expansão comercial. Então, quem sabe não vai aparecer agora uma reforma que apareceu há uns anos atrás, não vai aparecer um absolutismo? Dá uma olhada nessa ideia, dessas lógicas da Idade Moderna e depois me conta se apareceu. Outra coisa clássica são os movimentos de mudança que você vai ter da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Estou falando do quê? Da base ideológica do iluminismo, por exemplo, grande base de mudança dessa Idade Moderna para a contemporânea. Ou as grandes revoluções, Revolução Americana, ou Independência das 13 colônias, ou Independência dos Estados Unidos, se você preferir. Revolução Francesa, isso aparece em prova. E aproveita, dá uma olhada também em Revolução Industrial, não custa nada, tudo bem? Ainda nessa ideia de história geral, vale sempre a pena olhar para a fase do entreguerras, contando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Primeira Guerra Mundial, nazifascismo, crise de 29, Revolução Russa, certo? Segunda Guerra Mundial, isso também aparece em prova. Como aparece também nessa idade contemporânea, imperialismo e o processo de descolonização afroasiática da Guerra Fria. Guerra Fria é outro tema que aparece muito. Mas de maneira mais ampla, tá? Não é muito específico, assim, o caso da Guerra Fria, mas dá uma olhada que vale a pena. Já caiu Lyndon Johnson, já caiu Contra a Cultura. Guerra Fria, nessas questões mais gerais, vale a pena. Imperialismo, vale a pena também, certo? Em relação à história do Brasil, uma coisa que é fundamental para você entender é Brasil colônia costuma aparecer. Ou a ideia da formação do Brasil colônia, certo? As necessidades ali, a questão de como é que você organiza essa formação do Brasil colonial, as próprias revoltas do Brasil colonial, já apareceu ano passado, ano retrasado, o ano passado, a ideia da Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Isso pode aparecer numa prova da PUC, beleza? Primeira República, todo ano cai. Aquela fase ali entre 1889 e 1930. Aquilo vai cair na sua prova da PUC. Sejam as estruturas de poder, sejam as revoltas. Mas dá uma olhada em Primeira República que vale a pena ver. Era Vargas é outro assunto que cai e cai muito. Além de a chamada República Liberal Populista ou Experiência Democrática Brasileira, entre 1945 e 1964. Ditadura até cai, mas não é uma coisa que costuma cair demais, não. Agora, Primeira República e essa parte de Vargas e República Liberal Populista, vale a pena você dar uma olhada com muita atenção e muito carinho, certo? E aí, uma outra coisa legal para você ver é a própria América Espanhola, as suas estruturas de funcionamento e África. África é uma coisa que você tem cobrado na prova da PUC. Ano passado já apareceu a ideia de Tombuctu, ano retrasado apareceu o Congo. Então, a África, antes dos europeus chegarem, é algo que pode aparecer na sua prova. E aí, eu vou te ajudar, tá? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para uma aula que eu gravei exatamente sobre esses reinos africanos anteriores, à chegada europeia naquela região. Dá uma olhada que eu acho que vai te ajudar a imaginar ou pensar um pouco esse tema da África, que é um tema que a gente já viu muito pouco e que cai na prova da PUC quase que recorrente, certo? Além disso, lembrando sempre que aqui no canal você tem vários desses conteúdos em aulas divididos para vocês em relação às suas etapas, Idade Moderna, Idade Contemporânea, História do Brasil, para que possa ajudar na sua preparação, tá? É óbvio,
são suposições, são análises daquilo que a PUC tende a cobrar ou tem cobrado nos últimos anos. Espero que ajude o seu estudo e aí depois passa aqui e me conta como é que você foi na prova. Beleza? Abraço!